No dia 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã. E a grande preocupação do mundo se tornou o fato de podermos estar à beira de uma terceira guerra mundial. Mas tem um outro elemento dessa geopolítica que também chamou a atenção de muita gente. E esse elemento foi o aumento do preço do petróleo. Em questão de dias, o petróleo Brent, que é utilizado como referência para poder comprar e vender petróleo no mercado internacional, saltou de $70 o barril para $82. E no momento em que eu gravo esse vídeo, o mesmo petróleo Brent hoje se encontra na casa dos $92, o que significa um aumento considerável de preço e que pode abalar a economia do mundo. E o aumento do petróleo nesse nível vem como uma consequência do fechamento de um dos pontos de passagem mais importantes para o comércio internacional desse recurso, que é o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz fica próximo do Golfo Pérsico e por lá passa mais de 20% de todo o petróleo comercializado no mundo inteiro. Então, um bloqueio desse estreito significa necessariamente um desabastecimento dos mercados internacionais de petróleo. E esse bloqueio levantou um alerta para várias autoridades econômicas no mundo todo, porque se acredita que possamos estar não só à beira de uma terceira guerra mundial, mas também de um terceiro choque do petróleo, repetindo os processos que aconteceram em 1973 e 1979. E esses dois choques do petróleo mudaram completamente a organização geopolítica mundial. E é por isso que nesse vídeo a gente vai contar um pouco mais dessa história e entender por que um terceiro choque do petróleo seria tão impactante para a economia capitalista mundial. Para a gente entender o choque do petróleo de 73 e as suas consequências, a gente primeiro precisa entender o contexto histórico pelo qual esse choque do petróleo foi tão impactante. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, os países do bloco capitalista viviam aquilo que era conhecido como os anos dourados do capitalismo. Nesses anos dourados havia um grande crescimento da indústria, o consumo de massa também crescia bastante, a utilização de transporte rodoviário batia recorde. E tudo isso acontecia porque esses países tinham acesso a petróleo muito barato. Só que esse petróleo barato não foi causado por um arranjo da natureza e nem por uma consequência de um golpe de sorte, mas sim pela forma de como o comércio internacional de petróleo foi se estruturando na primeira metade do século XX. Basicamente, esse preço reduzido acontecia porque os países que controlavam as principais indústrias petrolíferas, especialmente os Estados Unidos e o Reino Unido, controlavam praticamente todo o processo de extração, refino e comercialização do petróleo que era retirado principalmente do Oriente Médio, a mesma região onde a gente está vendo esse conflito se deflagrar agora. Nessa época, praticamente toda a produção mundial de petróleo era controlada por 7 companhias, que eram conhecidas como as Seven Sisters. A Anglo-Iranian Oil Company, que hoje é a British Petroleum, a Royal Dutch Shell, a Standard Oil of New Jersey, que hoje é a Exxon, a Standard Oil of New York, que hoje é a Mobil, a Standard Oil of California, que hoje é a Chevron, e a Gulf Oil e a Texaco, que mais tarde seriam incorporadas na Chevron. Então o que acontecia é que essas 7 empresas controlavam todo o processo de extração, refino e comercialização do petróleo, enquanto que os estados onde esse petróleo era extraído, como o Iraque, o Irã e outras nações daquela região, recebiam um percentual por aquela exploração, que vai ficar conhecido como royalty, um tipo de aluguel, de direito de uso, que repassava uma parte dos ganhos dessas empresas para esses países. Para muitos desses estados, os royalties do petróleo eram uma parte central da economia e vários deles dependiam desses pagamentos. O que acontecia, portanto, é que essas empresas, com o auxílio do Estado, dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Holanda e de outras potências capitalistas, conseguia articular e organizar a economia dessas localidades onde o petróleo era extraído para poder servir aos seus interesses. Em inúmeras vezes, esses royalties sequer eram pagos na mesma proporção daquilo que era acordado, já que quem fazia o controle do fluxo de caixa, do tabelamento da verificação das quantidades extraídas e comercializadas, eram as próprias empresas que tinham seus negócios nesses países. Um modelo similar ao que aconteceu também na América Latina, no que diz respeito à exploração das terras aráveis pelas companhias de agronegócio dos Estados Unidos. Eu falei mais sobre isso no meu vídeo a respeito do fim de Cuba e do movimento do Trump e que você pode conferir aqui no card. Então, na prática, o que acontecia era que esses países do Oriente Médio e de outros locais eram submetidos a uma lógica de dependência, onde eles seriam
Os produtores desses bens primários ganhariam uma parte desse rendimento proposto pelas empresas capitalistas, mas que no final das contas acabava não compensando financeiramente, porque boa parte desses royalties sequer seriam investidos nas melhorias estruturais e para o atendimento do bem-estar das populações, já que vários desses países conviviam com índices de desigualdade, de violência e de pobreza muito, muito grandes. Só que com o avanço dos movimentos nacionalistas e de organizações de esquerda, especialmente nos países do chamado Terceiro Mundo, essa lógica de dependência e de extração, por onde as indústrias petrolíferas internacionais conseguiram consolidar o seu domínio, começou a apresentar algumas rachaduras, já que várias lideranças e movimentos políticos começaram a questionar esse lugar de exploração que esses países enfrentavam. E é na esteira desses movimentos que alguns países como Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela começam a se articular para poder mitigar, diminuir os efeitos do cartel que havia sido organizado até então, que vai levar, mais tarde, à criação da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Mas eu não vou me alongar muito nesse tema, porque isso daria um vídeo todo. Então, se você quiser saber mais a respeito da história da OPEP, comenta aqui embaixo que eu vou contar essa história para vocês. Mas antes do preço do barril de petróleo explodir nos anos 70, o capitalismo já vinha enfrentando algumas dificuldades lá nos anos 60. Isso porque as taxas de lucro das indústrias vinham caindo, países como os Estados Unidos enfrentavam a concorrência de outras potências capitalistas em ascensão, como a Alemanha Ocidental e o Japão, e a guerra do Vietnã provocava uma instabilidade interna muito, muito grande naquele que era o país mais interessado na extração do petróleo. Aliado a isso, em 71, os Estados Unidos retiraram a conversabilidade do dólar em padrão ouro, o que quebrou o acordo de Bretton Woods, celebrado no final da Segunda Guerra Mundial e que começou a demonstrar as mudanças das estruturas por onde o capitalismo havia se organizado depois de 1945. Então, a crise do petróleo, que vem na esteira desses acontecimentos, não surgiu simplesmente do nada, mas como um produto dessas relações e como um produto dessa crise que começou a se alongar, se estender, até que ela aconteceu. E antes de 73, a gente precisa voltar para 1967, quando estourou um conflito no Oriente Médio que vai ficar conhecido como Guerra dos Seis Dias. A Guerra dos Seis Dias foi um conflito que envolveu, de um lado, Israel e do outro, uma coalizão de países árabes que era contrário ao processo de expansão do Estado sionista. E essa guerra aconteceu como uma consequência da política expansionista de Israel e que já havia expandido seu território para além daquilo que foi estipulado pelos acordos de 1948 e que passava, na prática, a ameaçar cada vez mais a soberania dos países árabes locais. E foi justamente por isso que essa coalizão de países árabes liderou um ataque contra Israel, mas que sofreu uma contraofensiva muito, muito grande, marcando uma vitória militar de Israel fundamental e também marcando essa expansão territorial por territórios que são considerados, até hoje, estratégicos no projeto de expansão do Estado sionista. Israel expandiu seus territórios para muito além daquilo que havia sido acordado, anexando a Península do Sinai no Egito, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental no território palestino e as colinas de Golã, na Síria. A vitória militar de Israel consolidou a hegemonia militar local e que contava principalmente com o apoio dos Estados Unidos, o que vai deixar os países árabes bastante insatisfeitos e bastante preocupados com esse outro processo de expansão que poderia, mais cedo ou mais tarde, atingir as suas terras. Visando reverter esse revés provocado pela Guerra dos Seis Dias, uma coalizão liderada pelo Egito e pela Síria inicia um novo conflito em 1973, na chamada Guerra do Yom Kippur, quando o ataque foi realizado durante um feriado no Estado sionista. E é justamente aí que mora a gênese, o nascimento do primeiro choque do petróleo. Porque apesar de Israel ter sido vitoriosa mais uma vez nessa ofensiva militar, os países árabes produtores de petróleo resolveram fazer um boicote em relação ao acesso que os Estados Unidos, principal aliado de Israel, teriam a esse recurso estratégico. Os países da OPEP cortaram a produção de petróleo e o valor do barril subiu de $3 para $12 num período muito curto de tempo. O que vai fazer com que a inflação de praticamente todas as coisas suba muito, já que a economia mundial dependia, e na verdade ainda hoje, depende fundamentalmente desse recurso. Então, o custo de produção, combustível e vários setores estratégicos serão profundamente abalados naquilo que ficou conhecido como o primeiro choque do petróleo. O resultado foi brutal,
com filas imensas de pessoas querendo abastecer seus carros e o preço das mercadorias subindo de maneira gigantesca. Com o aumento do custo da produção, também vai existir uma série de demissões em massa das principais indústrias, o que vai acabar levando a um período na história econômica do capitalismo que é conhecida como estagflação. A estagflação é a junção da estagnação econômica, do baixo crescimento econômico, com o aumento dos índices de inflação, o que vai fazer com que a classe trabalhadora dessas localidades, que dependiam desse petróleo comprado a preço de banana, sofram as consequências da geopolítica imperialista e da geopolítica da expansão do Estado de Israel. Mas o impacto também foi sentido nos países da periferia do capitalismo, já que muitos deles também dependiam desse acesso ao petróleo barato, e com esse crescimento de preço, ficou inviável para essas economias que conseguiam seus empréstimos via empréstimos estrangeiros a continuar na sua produção no mesmo nível que se encontrava antes. Esse é um dos fatores, por exemplo, da decadência do chamado milagre econômico brasileiro, que dependia desse petróleo barato e também de empréstimos tomados dos bancos dos Estados Unidos a taxa de juros muito baixas. E no meio desse processo, uma outra coisa interessante aconteceu. Isso porque os países produtores de petróleo, acumulando grandes superávites, grandes quantidades positivas de recurso, não tinham sequer aonde gastar esse dinheiro em termos de investimento. Para solucionar esse problema, muitos países vão pegar esses que eram conhecidos como petrodólares e vão investir em bancos dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Suíça, para fazer com que aquele dinheiro pudesse render e ser alocado ali. Mais tarde, esse dinheiro acumulado seria utilizado como a cama de investimentos que levaria ao endividamento dos países da América Latina, já que muitos deles dependiam desses empréstimos estrangeiros para manter sua economia funcionando. Mais tarde, em 79, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Paul Volcker, vai aumentar a taxa de juros dos Estados Unidos, atraindo boa parte dos investimentos estrangeiros para o país, fazendo com que as dívidas que os países da América Latina haviam contraído nos anos 70 se tornem praticamente impagáveis, o que seria também a porta de entrada para as políticas neoliberais dos anos 80, que contaria com programas de austeridade, corte de gastos, arroxo salarial, em troca dos empréstimos que eram fornecidos pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial. A tática era simples. Para você obter esse empréstimo, você precisava tocar a política de corte de gastos. Então dá para ver que o choque do petróleo, muito além de ter afetado somente o modo de vida dos Estados Unidos, também afetou o funcionamento estrutural das economias da periferia do capitalismo, que nessa lógica entraram num caminho de endividamento permanente e que vai submeter os povos dessas regiões ao subdesenvolvimento, também quase permanente. E o mundo entrou na esteira neoliberal de maneira mais robusta e mais firme em 1979, naquele que ficou conhecido como o segundo choque do petróleo. Ele aconteceu depois da Revolução Islâmica, retirar do poder o monarca que era apoiado pelos Estados Unidos, o Mohammad Reza Pahlavi, e colocar no seu lugar um governo de república islâmica liderado pelo Ayatollah Khomeini. O Irã, que era um parceiro estratégico e central dos Estados Unidos desde o começo do século, passou então a se tornar um inimigo dos Estados Unidos, já que a produção do petróleo local era muito grande e o Irã, até os dias de hoje, é um país que tem uma posição estratégica e geopolítica muito fundamental nas relações internacionais ali do Oriente Médio e também na conexão com a porção mais continental da Ásia. E uma das medidas do novo governo iraniano era justamente controlar internamente o preço do petróleo, já que o Irã era um dos grandes produtores e um dos principais fornecedores desse recurso para as empresas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Esse novo choque do petróleo aumentou o preço do barril de 13 para 34 dólares a unidade, o que, mais uma vez, seria muito impactante para toda a estrutura produtiva mundial capitalista que dependia da extração desse recurso. E para tentar enfraquecer o poderio do Irã que estava crescendo, os Estados Unidos e as forças ocidentais vão começar a patrocinar alguns movimentos para tentar desestabilizar internamente o governo do Irã, além, é claro, de apoiar países ao redor que pudessem, de alguma maneira, enfraquecer militarmente aquele local. E nesse caso, o país escolhido foi o Iraque, governado por ninguém mais, ninguém menos que Saddam Hussein,
que promove uma invasão do país persa em 1980, em uma guerra que vai durar até 88 e que vai promover, mais uma vez, o crescimento vertical do preço do barril do petróleo. Como resultado desse crescimento, vai ser durante a década de 80 que a gente vai observar a aplicação das medidas neoliberais mais duras e mais graves por parte dos governos do centro do capitalismo, principalmente durante as gestões de Margaret Thatcher, no Reino Unido, e de Ronald Reagan, nos Estados Unidos. Medidas essas, é claro, que se expandiram para o mundo inteiro. E agora que vocês entenderam esse contexto todo, é fundamental que a gente veja o seguinte: o conflito que está acontecendo hoje no Irã é resultado direto de um processo de expansão das políticas imperialistas, do imperialismo de uma maneira geral. Isso porque os países estão disputando cada vez mais fortemente a dominação dos mercados mundiais e também o controle das exportações de capital. Então, para um país como os Estados Unidos, que hoje se encontra numa crise de hegemonia, é fundamental que ele possa não só enfraquecer seus adversários regionais, como também colocar suas mãos em recursos que são estratégicos. Hoje, o maior prejudicado pela falta de saída de petróleo no Estreito de Hormuz é a China, que compra uma parte considerável do seu petróleo do Irã. Então, uma guerra regional tem como objetivo, tem como intenção gerar essa instabilidade interna, provocar a desestruturação militar e, além, é claro, de servir como apoio para o projeto expansionista de Israel, que desde outubro de 2023 vem crescendo de maneira ofensiva. Hoje, os Estados Unidos de Donald Trump tentam reemplacar o seu lugar de dominador mundial, já que o país passa por uma crise de hegemonia muito grande, tanto no plano da política externa, quanto no plano da política interna. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui no meu canal, nos vídeos que você pode conferir no card aparecendo agora. E é justamente nessa busca da desestabilização de um adversário regional, no atendimento das demandas e das necessidades da política sionista de Israel, e nessa busca por recursos estratégicos, que esses conflitos estão agora perigando não só um eventual terceiro choque do petróleo, como o preço do petróleo já tem demonstrado que pode acontecer, mas também as tensões de uma eventual terceira guerra mundial. E o que é importante sinalizar também é perceber que tudo isso faz parte, inevitavelmente, da política capitalista e dessas relações dentro do imperialismo, esse estágio em que as burguesias e os estados nacionais disputam, palmo a palmo, cada vez mais a hegemonia do globo. E esse foi o resumo da ópera. Será que a situação vai piorar? Será que o Irã vai conseguir se colocar como potência regional? Ou a força militar dos Estados Unidos, em aliança com Israel, ainda é mais poderosa do que essas intenções? Comenta aqui embaixo o que você acha e não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também considere se tornar membro para você acessar muito mais conteúdo exclusivo. E quero te convidar também a conhecer o novo projeto no qual eu estou fazendo parte, o Contra a História. Um projeto audiovisual educativo que busca fornecer conteúdo histórico de histórias que foram silenciadas, apagadas e esquecidas para todo o público. O link do canal está aqui embaixo para você conhecer mais e eu espero você lá. Um grande abraço, valeu e até a próxima.